Luciana Sato, 43248 no Pegaso. Pra vereadora Luciana, 43248 pra mudar. Olá pessoal, hoje é 27 de setembro, dia em que comemoramos a doação de órgãos. Uma data muito importante para a conscientização das pessoas na doação dos órgãos. Eu estou aqui com o Dr. Sérgio Colagrande, e responsável também por um trabalho em Mogi das Cruzes em alguns hospitais, e ele vai falar um pouquinho para vocês da importância dessa doação, né, no dia de hoje. Seja bem-vindo, doutor. Olá, muito obrigado pelo convite. Fala um pouquinho para a gente, né, se apresenta. Bom, meu nome é Sérgio Colagrande, eu estou aqui em Mogi, não sou mogiano, mas eu moro aqui já há 20 anos. Eu trabalho no Hospital Dr. Arnaldo, no Santa Casa, e atendo em algumas clínicas aqui em Mogi. E esse dia é muito importante, né? O dia de conscientização a respeito da doação. A doação de órgãos, a gente pode salvar, por incrível que pareça, chega a salvar 8 vidas. Uma pessoa que doe todos os órgãos, que estiverem em condições de fazer essa doação, né? Por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, tomou um tiro na cabeça, por exemplo, né? Uma morte traumática, afetou o cérebro, né? Mas todos os órgãos estão em boas condições. Dá-se a morte cerebral, né? A partir desse momento que é detectada a morte cerebral, feito o diagnóstico, você pode passar para o processo de doação, caso a família concorde. Concordando, você tem então a possibilidade de estar salvando 8 vidas, além de outros tecidos que podem estar trazendo melhora da qualidade de vida para as pessoas, como por exemplo córnea. Córnea não salva uma vida, mas você faz a pessoa enxergar, você traz vida para a pessoa, né? E quando essa córnea é doada, são 2 olhos. Sim. Eles são transplantados para uma pessoa só? Não, normalmente é cada um para uma pessoa. Para possibilitar uma meia visão, que seria exatamente uma possibilidade da pessoa enxergar. E também para reduzir o risco, porque querendo ou não existe o risco de rejeição, né? Então você faz um olho na pessoa que está completamente cega, você recebe um transplante, está tudo ok, aí parte-se para o segundo transplante, né? Para poder não ter o problema do risco cirúrgico, né? E esse tempo que a pessoa levou esse tiro na cabeça, tem um tempo até esse órgão poder chegar à pessoa que precisa do transplante? Por exemplo, córnea, por exemplo, né, que eu citei aqui para você, até 6 horas você pode fazer. Coração acho que aguenta em torno de 8 a 12 horas. Saiu do momento que tem o doador, ele é resfriado, né, o órgão é retirado, resfriado. Tem que ser resfriado a partir do momento que sai do corpo, tá? Eu já cheguei a ficar com um paciente durante 72 horas, já estava em óbito, morte cerebral, né? Veio a comissão, veio uma equipe, constatou, e a gente tentou mantendo durante 72 horas a pessoa viva, né? Funcionando, não é viva não, né? Mas os órgãos funcionando, o sangue circulando, mantendo estável todo o organismo para manter aqueles órgãos de maneira viável. Que a partir do momento que você retira é que começa a contar o prazo. Entendeu? E como que faz essa escala, essa ordem para doação? As pessoas já estão cadastradas, cada órgão tem um tempo de cadastro, cada hospital. Conta um pouco para a gente sobre essas pessoas que dependem desse órgão e essa fila de espera, que ouve-se falar que tem algumas que demoram muito, né? Tem algumas que são grandes, algumas são pequenas. Córneas é pequena, dos rins é uma fila grande. Qual é a questão que varia disso, de ser uma fila maior ou menor, né? Primeiro, para você entrar na fila, além de ser constatado que você seja necessário de um transplante, porque todos os outros recursos terapêuticos que se dispôs não foram bastos, né, para você ter a cura ou a melhora do quadro, ou seja, realmente precisa de um transplante, é a única opção. Aí a pessoa entra na fila. Só que não basta estar nessa situação e entrar na fila, porque você também tem que estar em condições para receber o órgão. Se você não tiver em condições clínicas de estar recebendo o órgão, você é excluído da fila. Uma pessoa com a saúde debilitada, exato. Uma pessoa com hipertensão. Sim, exatamente. Se não tiver estável, se a saúde não tiver equilibrada pelo menos, não estou falando uma saúde ótima, porque realmente ela não vai estar. Ela não entra na fila. Não é que não entra, ela continua na fila, ela pode estar na fila, mas chegou a vez deles, chamaram, tá assim, 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 as condições clínicas são revistas, né? Para a operação. Para a cirurgia, exatamente, para ver. O órgão é compatível, a pessoa está próximo, porque tem toda uma logística, né?
Eu não posso pegar, por exemplo, um doador do Rio Grande do Sul e a gente não tem estrutura para levar, por exemplo, do Rio Grande do Sul até chegar lá no Amazonas. Tem que ser uma pessoa... O país é enorme, nós estamos falando de um país continental, né? Com certeza, tem que ser uma pessoa que já está próxima ao Exato, hospital é das de regionais. graduação. Existem certas regiões que são, existe uma central que controla tudo E isso. esses órgãos, o coração, o rim, você falou que tem muita gente precisando desse transplante. Pulmão. Tem um hospital certo para cada órgão ou não? Não existe um hospital certo. Existem alguns hospitais que fazem existem equipes de transplante. O que, assim, existe um lado muito bom da relação ao Brasil. O Brasil é o segundo maior país que faz transplante no mundo. O primeiro em nível SUS, ou seja, de graça, tá? A gente só perde em números gerais para os Estados Unidos, que são os maiores, né? Mas ainda, nossos sistemas ainda não são como de alguns outros países. O que eu queria dizer? O que a gente poderia melhorar? Todos os hospitais poderiam ter equipes de transplante. Você facilitaria mais tanto a captação desses órgãos quanto o acesso, a distribuição. Perto, né? Seria muito mais rápido. Exato. Você entendeu? Doutor, ouve-se falar que o sistema particular de saúde seria mais rápido para a gente conseguir um órgão, né, no sistema que público não seria. Fala um pouquinho para a gente desse acesso pago e não pago, o público e o particular. Tá, então vamos lá. Como eu falei, o Brasil é o primeiro em quantidade de transplantes no mundo inteiro feito pelo Sistema Único de Saúde. Né? Então, por isso já dá uma ideia que essa ideia que o povo tem é um pouco equivocada. Segundo, o sistema é centralizado. Não importa se você é preto, branco, pobre, rico, baixo, alto, gordo ou magro. Se você está necessitando, o médico verificou que você precisa, entra-se na fila. A diferença é que você vai ter uma estrutura num hospital, por exemplo, de um convênio, mais facilmente para chegar numa equipe preparada para estar fazendo, dependendo da localização que você esteja. Para estar realizando isso, entendeu? Mas não que vá colocar você na frente de alguém só porque você tem dinheiro ou tem um plano de saúde, mesmo ou seja pagando, o quê. Não. A regra é única para todos. A regra é única para todos. A respeito dos órgãos, né, no nosso corpo, quais órgãos podem ser doados, ou depende da situação, quais órgãos vitais podem ser doados? Então vamos falar dos vitais, do que realmente salvam as vidas. Pulmão, então com o pulmão você já salva 2 pessoas, que dá para você transplantar meio lado para cada um, dá para 2 pessoas, dependendo da necessidade às vezes vai para uma só, mas não é muito comum. Rins, 2 pessoas, né, porque a pessoa com um rim só já você consegue funcionar e salvar, né, a vida da pessoa. Coração, intestino, tá? Estômago, intestino. Não totalmente, mas você consegue. Pâncreas, tem transplante de pâncreas também. Existem outros tecidos, né? Pele, ossos, córnea, cartilagens também se faz. A gente estava falando do útero, né? Porque eu acho muito interessante que tem mulheres que operam, né? Não querem mais filho, fazem a operação para não ter mais filho. E aí retiram o útero saudável. Sim. Continua um útero saudável que poderia, né, tá transplantando para uma pessoa que quer ter um filho. Sim, sim. O primeiro, se eu não me engano, só teve um até agora bem sucedido transplante, eu não sei se foi unicamente do útero, acho que foi do útero e dos anexos, ou seja, dos ovários e o útero. Acho que só teve um transplante bem sucedido disso, então, até agora. Tem uma dificuldade para estar transplantando. Existem, porque cada órgão, cada sistema tem algumas peculiaridades, né? Então, alguns são mais simples, uns têm mais rejeição, outros têm menos, uns funcionam melhor do que outros. Doutor, e num corpo que a pessoa não perdeu a vida, um filho está precisando, é compatível, o que pode ser doado dessa pessoa que não vai afetar a saúde dela? Se diz assim, por exemplo, meu marido ou minha esposa esteja precisando de um transplante. Ou a mãe, o filho para a mãe, o irmão para o irmão, assim. Olha, o que não afeta, por exemplo, pulmão você pode doar, tá? Não vai ter a mesma capacidade respiratória, você vai vai ficar um pouquinho debilitado, mas dá. Fígado você pode doar. Esse é um que você não fica debilitado em coisa nenhuma, porque o fígado, você tira uma parte do fígado, ele cresce, regenera, tá? Ele amplia. Os rins, a gente consegue viver com um rim só, né? Parte de tubo digestivo dá para doar, um pouco do intestino, porque na bariátrica mesmo você retira uma boa parte do intestino, então dá. É comum essas operações
de família, assim, entre familiares? É mais comum, porque às vezes a compatibilidade você encontra muito mais no seio familiar do que às vezes no estranho. Por exemplo, doação de medula óssea. Um sobre a medula, isso que então, doação de medula óssea, por exemplo, é que as pessoas, inclusive eu faço um apelo, quem é doador de sangue, pega um dia, vai com mais calma, vai lá no banco de sangue, que você já está acostumado a fazer a doação, e fica algumas horas e fala assim, olha, eu quero ser doador de medula óssea. Que eles vão fazer uma coleta, mesmo banco de sangue. A grande maioria faz isso. As pessoas não sabem sobre a medula. Tem medo, né? Exato. Porque é uma área que vai estar mexendo. E por incrível que pareça, o procedimento cirúrgico da doação de medula é muito mais simples do que, por exemplo, um transplante de um rim. E essa medula, quando ela é retirada, ela já é feita um estudo nela para saber certinho. Exato. Antes de você coletar, por exemplo, de quem pode você é doadora, por exemplo, antes de eu chamar você para coletar, por isso que eu falei, quando a hora que você vai fazer a doação de sangue, você fala, eu quero ser doador de medula, eles vão pegar algumas informações, vai ser uma coleta diferenciada e vão coletar algumas informações, porque a sua medula é compatível para saber a compatibilidade com alguém, e quando aparecer esse alguém, aí eles vão chamar você. E sempre acontece já de doadores medula de medula é mais difícil. Ou é difícil? É mais difícil. É justamente porque as pessoas, primeiro, são poucos doadores. Então, porque as pessoas têm preconceito com relação a isso. Eu noto. Eu, particularmente, eu já doei bastante sangue, mas eu nunca doei medula. Então, quando você for doar a próxima vez sangue, você fala assim, olha, eu quero fazer doação de medula, quero ser doador de medula, como é que eu faço? Aí eles vão te orientar lá, com certeza. Então, fica a dica aí para você que está aí vendo e tem interesse em salvar, pode salvar uma vida, pode salvar várias. Com certeza. Uma medula que a gente tira, ela fica, usa um pouco, ou ela é usada totalmente para a pessoa que vai precisar? Então, ela é usada totalmente para aquela pessoa, entendeu? Então você pode salvar uma vida. Não que eles vão tirar toda a sua, eles vão tirar uma parte da sua medula. Não faça falta. Exato, ela se regenera também? Sim. Tanto é que o receptor, por exemplo, se tiver, dependendo do tipo de câncer que ele tem, o que eles fazem? Eles quase como se fosse um reset, né? É feita uma radioterapia fortíssima para matar todas as células da medula óssea. Morre tudo, então ele fica com zero. Qualquer coisinha, qualquer infecção é o suficiente para matar essa pessoa. Então ele fica em isolamento total. Aí logo em seguida ele recebe a outra medula. E essa medula cria-se um ambiente e ela cresce e desenvolve. Doutor, o que Mogi podia estar colaborando para essa situação de doação de órgãos? O que os hospitais municipais podem estar ajudando nessa questão de burocracia, de fila? O que a gente pode estar fazendo para melhorar isso? Bom, eu creio que seria interessante que todos os hospitais públicos tivessem equipes capacitadas, tanto na coleta quanto na efetuação do próprio transplante em si. Tá? Se você tiver equipes em todos os hospitais, e aí a rede da cidade ou da região estando interligada, mas com uma agilidade maior, sabendo todos os pacientes da região que precisam e monitorando esses pacientes, você conseguiria diminuir esse tempo de espera. E esses médicos também, além de transplantes, eles, quando não houvesse o transplante, poderiam estar trabalhando em outra área. Fazendo outras cirurgias, né? Com certeza. Então vamos passar um pouco para o pessoal agora também. Qual a importância desse dia de hoje, 27 de setembro, e para a pessoa se conscientizar um pouco mais na doação dos órgãos, que pode salvar a vida. Passa um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Você que de repente pode estar pensando que os médicos ou a indústria da saúde, ou enfim, querem de repente matar um parente seu ou você para poder estar recebendo um órgão, isso não acontece, tá? E tenha em mente que o coração que está batendo no seu peito, por algum motivo, caso você venha sofrer algum acidente, alguma doença, pode continuar dando vida a uma outra pessoa. Seu rim que está aí filtrando todo santo dia as impurezas do seu corpo, pode continuar filtrando, dando vida a uma outra pessoa, além do tempo que você esteja aqui. Então, informe a sua família, pense a respeito disso, reflita, seja um doador e converse e avise os seus familiares e conhecidos, para que caso aconteça alguma coisa com você, todos eles tenham noção e na hora da decisão eles possam falar, não, ele queria ser doador, vamos estar doando os órgãos dele. Mesmo porque a gente não vai levar nada. Sim, e assim, a gente tem que compartilhar, mesmo depois de morto, a gente pode fazer um bem para alguém. Com certeza, às vezes tem gente que é só esse momento que fez, então é o momento. Verdade. Né? Então você que está aí, que você que é doador de sangue, né, doe também a sua medula,
Não custa nada, é rápido e é no mesmo hospital que você vai estar doando seu sangue. Plaqueta também, que demora um pouquinho mais que doação de sangue. Então, hoje em dia, vamos se conscientizar e pensar que a gente pode estar salvando várias vidas. É isso aí. Obrigada a todos. Obrigada, doutor. Nada, eu que agradeço.